né? Transmitindo simultaneamente para o canal do Modesto Neto e para minha página do Facebook Albuquerque Neto, para justamente tecermos, falarmos a respeito de vários assuntos, não em profundidade, evidentemente, mas dentro daquilo que mais está assim nos atingindo, né? E evidentemente que aqui a gente não segue nenhum roteiro. A gente fala realmente aqueles assuntos que vêm na telha e espero que cada um, ou uma, duas, três, algumas pessoas que venham a acompanhar esta live, que procure, na realidade, corresponder na medida do possível, deixar seus comentários tanto no meu canal do Modesto Neto quanto na minha página do Facebook, dê alguma sugestão, porque evidentemente às vezes a gente precisa de uma orientação por achar que está fazendo a coisa certa, que está fazendo a coisa correta, quando na realidade, às vezes, uma dica, né? Uma orientação vem bem, certo? Às vezes existe aquele tipo de observação, às vezes até em tom de crítica, que chega a nos alertar. Isso é importante. Não a crítica nociva, não a crítica depreciativa, aquela que vem a ferir, a macular a imagem da gente, porque isso realmente é inaceitável. Mas dentro da civilidade a gente está pronto a conversar, a dialogar, porque eu acredito que é a melhor forma de coexistência, de coabitação, de convivência entre os pares de uma sociedade qualquer. Não é assim mesmo? Pois bem, o Brasil está aí, né? A gente já está no dia 4 de dezembro, praticamente no finalzinho do ano. Daqui a 28 dias, a gente espera que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente deste país de 2003 a 2010, venha a assumir efetivamente, depois de tanta turbulência, venha a assumir este país pela terceira vez. E é claro que venha a fazer um bom governo, porque é isso que a gente quer. Ninguém quer realmente um mau governante, quer seja ele de qualquer coloração partidária ou ideal político que venha a ser. O importante é que o primeiro mandatário tenha a devida responsabilidade para atender às necessidades mais prementes, mais urgentes da população. É isso que todo mundo quer e deseja, porque pelo que a gente tem visto, né, embora muitos talvez não aceitem críticas, mas na verdade não há como não criticar, não fazer às vezes observações severas e sinceras com relação ao atual governante, que na verdade, acreditem ou não, governou mais para o seu próprio umbigo, para um grupo de amigos, para seus eleitores, menos para a maioria da população brasileira. E numa democracia não se admite de forma alguma que se governe dessa maneira,
quem se elege vai governar não tão somente para aquelas pessoas que votaram no indivíduo que foi eleito. Vejam bem o tamanho da responsabilidade de um governante. Quando a gente se elege, quer seja um prefeito, até mesmo um vereador. Existem vereadores que dizem, não, vou dar prioridade justamente para aquela minha região que me representou, que mais votou em mim. Na política não funciona desse jeito. Quando o indivíduo se elege vereador, ele é vereador do município. Ele está representando toda a municipalidade. Evidentemente que ele vai ter um olhar naquele nicho populacional que mais votou nele. Mas ele não deve esquecer que ele representa toda a municipalidade. Você leve isso para a responsabilidade que deve ter um presidente da República. Quando ele se elege não tão somente para governar para aquelas pessoas que votaram nele. Isso não prevalece numa democracia. Isso só em regimes absolutistas, né, que ainda existem aqui no mundo, ou em regimes ditatoriais que também ainda persistem em pleno século XXI, né? A exemplo do mundo árabe, do mundo asiático, aqui pela América do Sul também, a gente tem exemplos. Agora, que realmente a responsabilização é essa. E a gente espera que Lula, ao assumir, faça um bom governo, porque é isso que a gente quer. Embora tenha muita gente aí ainda esperneando, né, com aquela ilusão, com aquele delírio anestesiante, que realmente ainda não atentou para perceber que na realidade o vencedor foi Lula. Ou quer queira, quer não, de uma forma ou de outra, o correto é ele subir a rampa no dia 1º de janeiro de 2023, porque é assim que prevê a nossa Constituição Federal, e não tem essa de chamá-lo de ladrão, de condenado, porque pela justiça brasileira ele foi absolvido e inocentado. Não tem essa de que é presidiário, ex-presidiário. Se for por isso, o atual presidente também foi preso por transgredir normas do regimento do Exército do qual ele veio, do qual ele se originou. Mas essa questão de ex-presidiário, de ladrão, que não vai subir a rampa, não. Minha gente, isso não cola, isso não existe. O Brasil não é somente de quem está vestindo a camisa verde e amarela, se encobrindo com a bandeira brasileira. Todo mundo sabe, de sã consciência, que a bandeira brasileira é verde e amarela. Azul também e branco. De outra cor não poderia ser. E é essa bandeira que nós amamos e veneramos. Agora, instrumentalizar as cores brasileiras para tentar desviar o foco, para promover protestos, manifestações indevidas e até, supostamente, a prática de condutas criminosas, como a gente vem percebendo
por aí afora em pessoas que ainda continuam delirando. E é por isso mesmo que talvez esse pessoal estejam lutando contra vários moinhos do vento que estão à sua frente. Pois bem, Miguel Cervantes escreveu o livro Dom Quixote, Dom Quixote de La Mancha, no século XVII, logo no iniciozinho. Escreveu a primeira parte em 1605 e a segunda parte em 1614 para 1615. E esse livro foi dividido em duas partes, tem 1033 páginas e 126 capítulos. Então veja bem, esse livro Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes, famoso escritor espanhol, que praticamente a história desse livro, apesar de ter tido como cenário a Idade Média, dos cavaleiros, da capa e espada, e também a literatura da época era nesse sentido, de capa e espada. E o personagem principal desse livro, um indivíduo da nobreza, de tanto ler livros de cavaleiros, de capa e espada, que ele sentiu na pele a tanta influência de tanto ler esse tipo de literatura, que resolveu se tornar um herói e saiu de capa e espada em seu cavalo especialmente cuidado e com todos os equipamentos, selagem, todos os equipamentos daquela época, e conseguiu um servo, um fiel escudeiro, que, sendo pago, o seguiu nessa aventura, que ele saiu para justamente fazer a sua luta contra os poderosos, contra aquelas pessoas que realmente praticavam maldades contra o mundo, e a partir daí até contra os moinhos de vento ele lutava. E chegou a um nível de delírio e de loucura que ele imaginava ser aquele tipo de herói, como ele lia na literatura dos cavaleiros, que tanta influência fez nessa sua visão, que ele passou a ter visões delirantes e via inimigos até mesmo nos moinhos de vento. E aquele seu fiel escudeiro, o Pancho, que se tornou um fiel escudeiro, que era seu servo, passou também a ter essas visões, passou a compartilhar com essa loucura de Dom Quixote, de combater os inimigos onde eles não existiam. E foi assim que se criou o personagem, se criou também um outro personagem, uma bela mulher por quem ele se apaixonou, por quem ele tinha grande
paixão. E aí ele continuou nesse desvario, nessa luta delirante, combatendo justamente os monstros que ele acreditava existirem e que realmente estava ali para enfrentá-lo, e ele os enfrentava como o herói que imaginou ser tirado da literatura dos cavaleiros que tanto ele leu. E por isso mesmo, no seu imaginário, ele criou que seria aquele herói salvador do mundo. E por isso mesmo, até contra os moinhos de vento, ele lutava. Então, será que a gente não está diante de alguns Dom Quixote de La Mancha, só que certamente, talvez do mal? Será que a gente também não está diante de tantos Sanchos, Panchos por aí afora, delirando, anestesiados, imaginando algo que não existe, combatendo algo que realmente só está no imaginário dessas pessoas, como Dom Quixote de La Mancha e Sancho Pancha? Será que o povo ou parcela dessa população, desse pessoal que está promovendo esses protestos em frente aos quartéis, bloqueando rodovias, será que esse pessoal não está realmente delirando feito Dom Quixote de La Mancha e Sancho Pancha, vendo monstruosidades, vendo maldades onde não existe? Realmente eu acredito que muita gente no mundo atual está completamente fora da realidade visível e palpável. Ninguém ainda parou para perceber que está delirando. Porque alguém, por exemplo, levantar a possibilidade de que a chuva seria um fruto de umas torres que são usadas para estudos científicos lá na Califórnia, chamada Torres Arpes, que uma mulher levantou a possibilidade de que essas torres estariam conspirando contra eles manifestantes e por isso mesmo estava fazendo chover, que realmente aquilo não fazia do desequilíbrio ecológico mundial, mas sim dessas torres Arpes que estão lá na Califórnia para estudos científicos, justamente para a questão climática. Ora, se essas torres promovessem chuvas ou ajudassem a chover, elas seriam muito úteis para a própria Califórnia, que é uma região seca lá dos Estados Unidos. Como é que essas torres viriam a influir em chuva justamente no Brasil? E outra mais, levantar o celular, né? Veja bem, levantar o celular ao céu, né? Coisa interessante, só sendo coisa realmente delirante. Acender a lanterna do celular, colocar na cabeça e ficar passando a mão como quem quisesse, através de código Morse, certamente, se comunicar com alienígenas. Já imaginou tamanho delírio realmente de muita gente?
Eu não sei, mas que me desculpem, né? Mas tem muita gente aí que certamente está precisando, certamente, de alguma ajuda psiquiátrica, psicológica, afetiva até, porque existem muitas pessoas idosas, muitos aposentados, às vezes até porque estão assim de saco cheio por se encontrarem dentro de casa e aí diz, eu vou para manifestação, vou pedir isso ou aquilo, vou pedir intervenção federal, vou pedir um golpe militar, vou pedir o SOS ao Exército Brasileiro, como se a gente não tivesse uma Constituição a ser respeitada. E se refere ao artigo 142, que nada tem a ver com essas manifestações, poder que chegam a fazer das Forças Armadas um tipo de poder moderador, um tipo de poder intervencionista. Isso não existe, minha gente. Ou quer vocês queiram, como ladrão, ex-presidiário, condenado ou não, Lula foi eleito presidente da República dentro da legalidade, teve a maioria dos votos, era para ter até mais e não teve. E aí vem vocês e não querem aceitar o resultado? Sinceramente, minha gente, vamos aprender a usar da racionalidade, da razoabilidade, dos neurônios que acredito vocês têm, de sobra até. Basta usar a inteligência, não precisa atacar ninguém, não precisa atacarem as pessoas, porque na condição de seres humanos eu acredito que ainda resta um pouco disso em vocês e também de compreensão, porque assim como a gente pode ganhar uma eleição, a gente tem que estar preparado para perder também. É como aquele fanatismo que você tem por um time de futebol. Será que toda vez o seu time ganha? Seu time tem que ganhar sempre? Será que o Brasil, quando joga a seleção brasileira, que muitos estão torcendo contra, principalmente o pessoal dessa ala dos manifestantes, e não sei por qual razão, encamparam a camisa da seleção brasileira e agora estão torcendo contra o Brasil? Qual a razão? Qual a razão de tanta ira, de tanta raiva contra outros compatriotas, quando não justifica nada disso? Perdeu, o que fazer? É aceitar. Perdeu numa democracia, perdeu o jogo democrático. Agora resta a quem ganhou, no caso o ex-presidente Lula, procurar fazer um bom governo, um bom governo que venha a atender todas as demandas, se não todas, pelo menos em parte, e que não faça um governo ruim, faça um governo para toda a população brasileira, mesmo essas pessoas que estão protestando contra até mesmo a posse de Lula, que estão desejando o empate, como já se ouviu dizer, né? Desejando até a morte do próprio eleito. Isso é inadmissível. Isso não é humano. Isso não é racional. Não é razoável. Porque, minha gente, será que vocês perderam o humanismo, a humanidade de vez? Será que não resta um tiquinho de humanismo em vocês?
E aquelas pessoas que ficam a atacar outras pessoas graciosamente em função, né, da região onde vivem, em função da cor da pele, em função da origem racial, em função da opção de vida. Minha gente, isso não é humano. O Quixote que existiu lá em Dom Quixote de La Mancha, que era humanizado, talvez esse Quixote não existe em vocês, porque o Dom Quixote queria fazer o bom combate, mas chegou a um ponto de delírio e de loucura que aquilo já não se tratava mais de querer ser um herói. Então, minha gente, não existem heróis quando a gente quer justamente enfrentar ou fazer um enfrentamento de luta que não existe uma razão de ser. Pelo que a gente ouve nos vários canais do YouTube, a maioria que fala de política, a maioria que tantos palavrões proliferam, a maioria é rentável para o YouTube, a maioria tem milhares e milhões de visualizações, de seguidores. Aqui e acolá um canal desses cai, porque o YouTube é uma plataforma que às vezes até suporta determinados canais, mas a plataforma não precisa, às vezes, desse ou daquele indivíduo que está transgredindo assintosamente a plataforma, as regras, as disposições, né? E aquilo que é permitido pela plataforma. Mas a gente vê que muitos canais grandes, né, transgridem, né, e nada acontece. O próprio Casimiro, que foi contratada pela plataforma do YouTube e o Twitch para transmitir a Copa do Mundo, que praticamente superou a Rede Globo de televisão, que sempre comandou essas transmissões da Copa do Mundo, e hoje esse mérito foi de Casimiro. E por um vacilo de Casimiro, viram e divulgaram o quanto ele ganhou em apenas um mês: $160 mil, o equivalente por baixo a R$800 mil. É muito dinheiro, não é? Mas o Casimiro ganhou notoriedade, ganhou alcance, e isso foi bom para a plataforma, tanto o YouTube quanto o Twitch, que evidentemente lucraram muito com isso, com os patrocínios que ganharam. Mas o Casimiro, nos cortes do Casimiro, ele também diz muitos palavrões, mas ele é uma pessoa grandiosa no YouTube, a ponto de ser convidado para transmitir a Copa do Mundo, não só pela plataforma do YouTube, mas também pelo Twitch, que é de games. Mas é isso aí. E a gente que é um canalzinho pequeno, qualquer falha, qualquer vídeo, bloqueiam, tiram do ar, e a gente se defende e nem sequer levam em consideração. Transgrediu, acham que transgrediu. E
é isso aí, né? É aquela velha história. Quem pode o mais, pode o menos. Então é uma formiguinha, né? Será que vai vencer um elefante tão grandão? Jamais, né? Só em desenho, né? Num desenho, não sei se foi do Pica-Pau, eu já vi um elefante se assustar com uma formiguinha. Num desenho pode, porque em desenho o surreal acontece. Mas no mundo real das coisas, nada disso acontece. E as coisas acontecem dessa maneira. E o pequeno não pode engolir de forma alguma o grande. Simplesmente o pequeno é engolido e tem que ficar caladinho, não estrebuchar, fazer o quê? O que é que você vai fazer? No YouTube mesmo, se a gente quisesse comunicar, também eu dou razão à plataforma, porque é uma plataforma mundial, com milhões e milhões, nesses 8 bilhões de habitantes que tem seguindo o YouTube, não está no gibi. Então é uma plataforma muito grande, tem até razão de ser, e a gente não tem a menor condição de, às vezes, ter contato com um ser humano, e só mesmo com o algoritmo usado no mundo computacional em plataformas de streaming, né? Usado, né? Foi uma invenção matemática da Arábia lá do século IX, mas muito usada hoje nessa questão de criação de engrenagens computacionais. Então, às vezes a gente fica impotente diante de tanto poderio, diante de tanta grandiosidade. Então, fazer o quê? Mas nem por isso a gente deve desistir. E eu não desisto. Estou aqui fazendo a minha live, né? Não estou realmente atacando ninguém, mas o que estou falando aqui é a mais pura verdade, é a mais pura realidade, ou será que não é? Eu acredito que não. Eu acredito que os assuntos, os temas que levantei aqui, todos eles são pertinentes, estão de fato acontecendo de verdade, mas às vezes a gente pode se desviar, né? Se miscuir no equívoco, no erro, mas não é essa a intenção. E o que mais as pessoas hoje usam é às vezes atacar outra por um motivo qualquer, seja ele qual for, e depois fazer um videozinho dizendo que me desculpem, eu não queria fazer aquilo, não queria fazer aquilo, não foi aquilo que eu disse, não foi essa a narrativa, tiraram do contexto. Eu não estou querendo tirar nada de contexto. O que disse aqui, reafirmo, está dentro da realidade visível e palpável. E se bem observarem, muita gente aí está tendo um pouco de Dom Quixote e de Pancho Villa. Veja, faça as comparações. Quem não leu o livro Dom Quixote, leia. Tem muita gente que não é afeita à leitura, à pesquisa
ao conhecimento, mas seria de bom alvitre, de bom tamanho, que muitas pessoas buscassem ler mais, buscassem pesquisar, e não precisaria ir muito longe não. Todo mundo aí está com o computadorzinho nas mãos. Pesquise aí no Google do seu próprio celular. Tem muita fake news, tem muita mentira, tem. Mas até as fake news, quando algo é falso, o próprio Google ou outras redes sociais já estão colocando no ar, já estão avisando que aquilo é falso. Então não custa nada as pessoas se informarem mais. E a informação está diante de você. Você não pode se limitar apenas a um grupo de WhatsApp, a um grupo de Telegram, porque aí sim você vai ficar somente fechado e limitado a aceitar tudo aquilo que dizem naquele grupo fechado. E aí você se torna um alienado, você passa a delirar, a acreditar no que não deve, a acreditar em pendrive e espião, né? Então, minha gente, nós estamos vivendo momentos de uma luta contra moinhos de vento, de coisas que não existem, de fantasmas criados na mentalidade pouca informada de uma grande parcela da população. Eu sei que muitos idosos realmente são solitários, são carentes, e é verdade. A idade, às vezes, nos transforma, nos isola. Às vezes a gente passa a ter desgosto por muitas coisas na vida, muitas coisas que a gente fez e hoje não pode mais, e às vezes até participar de um movimento, de uma manifestação. Isso pode até ser um motivo de alegria, um motivo de levantar o astral, principalmente das pessoas aposentadas, idosas. Agora, isso para mim nunca foi realmente do meu feitio. Aceitar ou delirar, ainda não estou nesta fase. Ainda não cheguei a tanto, né? Mas convenhamos, existem pessoas que se deixam levar por cada asneira, por cada notícia, por cada fake news, e é da gente ficar com os olhos arregalados. É de arrepiar os pelos das mãos, dos braços, das pernas, do corpo, de um modo geral, porque, sinceramente, tem muita gente delirando, tem muitos Dom Quixotes de Lamanchas querendo ser o herói do delírio, o herói da loucura. Tem também muitos Sanchos Panchas que realmente estão nesse mesmo delírio, nessa mesma loucura, seguindo os seus Dons Quixotes e lutando contra moinhos de ventos inexistentes. Essa, minha gente, é a realidade dos fatos. Vejam bem
que essa luta de vocês, isso se é que se pode chamar de luta, isso na realidade é uma criatividade inglória. Isso é uma farsa que introjetaram na mente de vocês e vocês se deixam facilmente enganar. Basta chegar alguém e dizer determinadas palavras, determinada voz de comando, que vocês aceitam perfeitamente. E não é assim que realmente a humanidade caminha, a humanidade anda, porque a gente se deixar enganar por outras pessoas que querem certamente nos manobrar, nos manietar para que atinjam elas determinados fins e depois você vai ser jogado na fogueira medieval lá de Don Quixote de La Mancha e de Sancho Panza. Então não estamos vivendo nesse mundo medieval criado por Miguel Cervantes, esse famoso escritor espanhol. Nós estamos vivendo em pleno século XXI. É claro que muitas coisas do passado, muitas ideias estão vivas, principalmente do mundo da filosofia, do Egito antigo, da antiga Grécia. Muitas sabedorias de 3.000 anos passados estão vivas, estão presentes na vida de cada um de nós. Mas a gente tem que ter consciência que a gente está em pleno século XXI, em que a comunicação está no próprio celular que a gente carrega nas mãos da gente. Então não há motivo para ninguém hoje dizer que se encontra ou está desinformado, porque isso não existe. Isso só quem realmente for muito ingênuo ou que esteja realmente delirando, que esteja atravessando um estado ou um estágio de loucura, que realmente precisa urgentemente de ajuda. Porque é disso que porque muita gente está precisando. E até sinto que eu mesmo, às vezes, em quantos momentos, não preciso de ajuda. E não tenho sequer a quem recorrer. Porque eu não sigo religiosidade alguma. Respeito todas elas. E busco fazer o bem sem olhar a quem na medida de minhas possibilidades. Não sou hipócrita a ponto de estar dedilhando um rosário ajoelhado numa igreja ou com uma Bíblia embaixo do braço, orando horas a fio e depois está enganando você, está enrolando você, está tirando alguma vantagem de você, está usando o nome do seu Deus em vão só para engabelar você. Isso eu não faço de forma alguma, porque não sigo. O fato de não seguir religiosidade não significa em dizer que a pessoa venha a ser uma pessoa má. Pode ser muito melhor do que muita gente religiosa que vejo por aí afora, que engana, que mente, que tira ou se apropria daquilo que não é dele. E é isso que mais a gente vê.
Será que estou falando mentiras? Dizendo mentiras? Controvertendo? Polemizando? De forma alguma. Estou falando da pura realidade. A realidade na qual cada um de nós vive. E muitos às vezes fogem dessa realidade. Pode até às vezes não querer. Pode até ser por uma questão de necessidade. Pode até estar desmotivado da vida. Mas eu acho que o caminho não é por aí. Existem outras fórmulas e outros caminhos para você percorrer, para você seguir. Não é porque seu time, do qual você é fanático, perdeu, que você vai morrer, que sua vida vai acabar. Os jogadores, enquanto isso, o técnico daquele time está ganhando milhões de reais, os jogadores também, farrando, curtindo a vida, e você fazendo papel de besta. Porque é isso que muita gente está fazendo no momento atual, especialmente em nosso país. Ou será que muita gente ainda não acordou? É gente da mesma família se digladiando uns contra os outros. É pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Ora, minha gente, eu nunca vi esse tipo de coisa em momento algum de minha vida. Estou vendo isso tão somente agora. É claro que pela história bíblica, Caim matou Abel, que era irmão dele. Mas essa questão da história bíblica, no meu entender, é fantasiosa, somente para aqueles que acreditam. Mas tem muita coisa nos ensinamentos de Cristo que eu acredito que existiu, não da forma que a religião apresenta, mas que Cristo existiu como uma pessoa boa, uma pessoa que só queria fazer o bem, que lutou contra o poderio da sua época, contra as tantas injustiças que estavam ali diante de seus olhos, e ele lutou contra tudo isso, e por isso mesmo terminou sendo morto. Será que muita gente está pregando piamente as palavras cristãs, principalmente quem segue o cristianismo? Eu acredito que não, que muita gente se desviou desse caminho, muita gente se desviou dessa vereda dos ensinamentos cristãos, do humanismo que Cristo ensinou, do perdão que Cristo tanto pregou. E aí, vocês que estão descumprindo todo esse ensinamento e ainda se dizem cristãos, será que vocês seguem piamente os ensinamentos de Cristo? Se questionem, se perguntem, se indaguem, porque não foi isso, pelo pouco que sei, que Jesus Cristo chegou a ensinar de forma alguma. E muita gente usa a palavra de Deus, como prega a Bíblia, usa a palavra de Cristo somente para tirar alguma coisa de você, para enriquecer, como tantas e tantas pessoas estão ricas, milionárias, enganando você, enquanto você está dando aquilo que não tem, destinando aquilo que não pode a esse tipo de gente.
E eu lhe indago: isso está certo? Isso é correto? Será que você não está enganado quando atende a esse tipo de apelo? Bem, meu caro irmão, minha cara irmã, veja bem, você que saiu desse caminho, que está combatendo moinhos de ventos que não existem, volte à realidade, volte à vida real, ao mundo real das coisas e aceite a realidade. Ajude a mudar aquilo que é nocivo para todo mundo, não aquilo que você acha que é nocivo somente para você, porque não só existe você no mundo, e a interdependência de um para com os outros é perceptível e notável. Ninguém vive só, ninguém vive isoladamente. Todos nós vivemos uns para os outros, e é assim que deve ser, e é assim que devemos nos respeitar. Existem pessoas desviadas, existem pessoas que não têm mais conserto de forma alguma, mas para essas existe a norma criada pela própria organização social, que são as leis, para justamente punir aquelas pessoas que transgridem essas normas, que tem como objetivação a pacificação social. Porque sem paz social, sem entendimento entre as pessoas, como é que a gente vai viver? Pergunta a cada um de vocês: onde é que está o erro? Às vezes a gente tem que se perguntar: onde foi que eu errei? Onde é que eu estou errando? Todo ser humano erra. Todos nós somos passíveis de erros. E existem erros, caro amigo, cara amiga, que qualquer ser humano pode cometer, e quando você vai se dar por conta, não tem mais conserto de forma alguma. Então, procure não cometer esse erro extremo, porque quando a gente comete um erro extremado, a gente vai perceber, quando vai cair dentro de si, é que vai concluir que aquele erro praticado não tem mais conserto de forma alguma. E por isso mesmo é que quanto menos a gente errar, melhor. Quanto mais a gente adquirir conhecimento, sabedoria, saber discernir o certo do errado, é muito melhor, é muito benéfico para a convivência humana, pacífica, e para a vida em sociedade, porque é assim que deve ser. Ou pelo menos é assim que deveria ser. E toda pessoa consciente do seu papel como ser humano, como cidadão no seio da sociedade, deve saber perfeitamente disso, minha gente. Estamos aí no final do ano, né? Nosso Buíque já está com a praça enfeitada, pelo menos ganha um pouco de vida
a cidade nessa fase natalina, nesse período. E isso não sei se é importante ou não. Para algumas pessoas deve ser, para mim tanto faz, porque continuo dizendo que Buíque, nossa terra, precisa também adquirir a devida consciência para que a gente não continue nesse mesmo caminho, nessa mesma derrocada que certamente irá nos destruir, irá nos causar danos, não para mim, porque os danos que já tinha ou que já teve que causar, já causou, né? Porque as minhas feridas inapagáveis desta terra, elas estão incrustadas dentro do meu peito, dentro do meu coração, e isso não vai realmente acabar nunca, só quando eu fechar os olhos, só quando eu der o derradeiro suspiro. Mas talvez isso ainda vá continuar naqueles livros que escrevi, naquela literatura que vai se perpetuar e também naquelas mentalidades de meus sucessores que vão ficar, porque é nisso que vou continuar, são neles que vou me perpetuar, e é na minha obra literária que serei imortalizado, mesmo que ela seja de pouco conhecimento, mas mesmo assim tenho uma obra literária a mostrar que vai ficar escrita para sempre. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, é essa a realidade da vida. Vamos cair na realidade. A gente, ou existe muita gente que está lutando contra moinhos no vento, e esses moinhos não existem, a não ser os cataventos para gerar energia eólica, que dizem ser energia limpa, a depender do local onde está sendo explorada, pode ser prejudicial ao meio ambiente, mas os moinhos do tempo lá de Dom Quixote de La Mancha, de Pancho Sancho, esses moinhos do vento não passam de delírios, não passam de loucura, não passam de mentes anestesiadas por coisas mentirosas e de poucas pessoas que querem fazer muita gente acreditar naquilo que não existem. E esses são os moinhos do vento que vocês estão enfrentando, os delírios que vão terminar de consumir vocês mesmos que estão nesse caminho da loucura e do delírio. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, era isso que tinha a dizer neste domingo especial. Espero que comente no meu canal, né? Dê lá a sua ajuda como puder, é isso que peço, né? Também está sendo transmitido, ou foi transmitido pela minha página, né, do Facebook, Albuquerque Neto. Quem quiser, me siga por lá também. E até domingo que vem com mais um domingo especial, né, que vou transmitir especialmente para você